Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo. Hoje eu estou aqui para te ensinar a fazer um Google Formulário. Ele é bem simples, ele é bem tranquilo de fazer. O pessoal da educação está usando bastante nesse tempo de pandemia, mas alguns professores, alguns amigos estão aí com uma dificuldade e eu, na tentativa de ajudá-los, estou fazendo esse tutorial, tá bom? A primeira coisa que você tem que fazer é logar numa conta aí no Google Drive, tá? É necessário você fazer isso. Sem isso você não vai conseguir fazer o seu formulário, tá bom? Então, quando você loga, ele já entra no seu Google Drive, é por lá que você vai fazer o Google Formulários, tá bom? Então não tem outro método senão por aqui. E aí eu indico o seguinte, faça uma pasta onde você tenha isso armazenado, porque depois você acaba se perdendo, tá? Então eu vou colocar aqui pasta teste formulários, pra gente achar então, tá? Então aqui eu entro na minha pasta, bom, não tem nenhum arquivo. Você vai vir nessa região aqui, ó, novo, clica, mais, aí sim você vai fazer um formulário Google, tá? Ele já vai abrir numa janela, que é a janela que você vai trabalhar agora, tá? Dê um nome para o seu formulário, senão você acaba salvando ele e não encontra. Se tiver mais de um arquivo, vai ficar complicado. Então dê um nome. Então eu vou colocar aqui teste 9 de junho, tá? O nome do formulário não tem que ser o mesmo do documento. Então você pode colocar aqui atividade avaliativa primeiro período. Ok? Pronto, aí você tem, tá? Então você tem toda essa plataforma aqui que você está olhando, a gente vai aprender a mexer um pouco de cada coisa. A primeira coisa que eu indico é você fazer uma descrição da sua atividade avaliativa. Então você pode colocar lá, cada item desta avaliação terá um ponto não deve ser utilizado qualquer forma de consulta. Bom, aí fica a cargo do professor colocar todas as descrições, combine com sua turma, é claro, né? Vocês têm uma grande experiência com os alunos, combina aí, e aí você pode colocar a descrição que melhor achar aí, né? Então, o que pode ser consultado, o que não pode, o valor, isso fica a cargo de quem vai criar então o seu formulário, tá? A primeira coisa, ele vem aqui, né? Essa é a primeira pergunta que você tem aqui. Eu costumo fazer aqui, para não me perder, uma pergunta onde você tem aqui, ó, algumas escolhas. Então você tem pergunta de resposta curta, parágrafo, certo? Múltipla escolha, caixa de seleção. Eu vou fazer uma coisa bem rápida aqui, que é só múltipla escolha, resposta curta e no máximo uma resposta parágrafo, tá? Não vou fazer as outras. Eu acho que se você olhar esse vídeo, depois você vai ter um conhecimento suficiente para fuçar aqui e fazer as outras coisas, tá? Então é só para você fazer uma prova mesmo. Eu vou fazer uma resposta curta aqui e eu vou colocar aqui o seguinte: nome, turma e número. Isso é muito importante na hora de você corrigir. Eu sempre costumo colocar um exemplo, porque não espere muito do seu aluno de colocar aquilo que você deseja. Se não tiver aqui gravado, se não tiver aqui colocado para ele uma forma de exemplo, muitas vezes ele se complica, tá? Então coloque um exemplo, é bem prático, né? Então, eu coloco aqui Rodrigo, sétimo J, número 99. Bom, coloquei um exemplo, tá? Uma resposta curta, então o indivíduo vai poder colocar aqui. Aqui você tem uma caixinha que diz obrigatório ou não. Você tem que ligar ela, porque aí ele não vai conseguir enviar a prova se ele não responder. Tá? Se você deixar aqui desligado essa barrinha obrigatória,
ele pode te mandar e não ter o nome, e aí você não vai saber quem respondeu a sua pergunta. Então isso é muito importante. Coloca aqui nessa barrinha aqui. Aqui você pode colocar, né, validação ou descrição. Deixa em branco que depois a gente vai fazer um outro esquema aqui que é muito legal, tá? Que é embaralhar a pergunta. E aí ele vai embaralhar e consegue fazer tudo mais, tá? Para esse tipo de resposta curta aqui, então tá tranquilo, tudo bem? Aí você precisa de mais uma. Ou você pode copiar essa pergunta, duplicar, que ela vai duplicar aqui embaixo, ou você pode vir aqui, ó, adicionar pergunta. Ele vem aqui e te adiciona mais uma, aí você vai mudar. Essa pergunta aqui eu vou usar como múltipla escolha, tá? É o que eu vou fazer. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma pergunta, uma questão que eu retirei de um concurso, de um lugar, tá? Então eu vou lá no meu documento. Então essa é a questão, tá? É uma questão então baseada em DNA. Então eu vou lá e vou utilizar então aqui. Copiei, Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Então aqui eu coloco o enunciado, tudo bem? Aí eu tenho as alternativas. Tenho aqui alternativas. Então eu seleciono as alternativas, Ctrl C, coloco lá, Ctrl V aqui, ele já me dá do jeito que está lá, tá bom? Então eu sei que a alternativa A é a alternativa correta porque eu marquei em vermelho, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu marco então que é obrigatória, tá? Aí eu faço o seguinte, eu vou lá e vou fazer então um teste. Para que eu possa colocar aqui a resposta para que o Google Formulários corrija para mim, eu tenho que mexer nas configurações. Então você vem aqui, configurações. Aí você vem aqui, ó, teste, tá? Criar teste. Então você tem que ligar aqui. Atribua pontuações à questão e permita correção automática. O próprio Google vai corrigir para você, tá? Liberar nota imediatamente após o envio. Isso daqui é para você, tá? Ou posteriormente. Aí aqui embaixo, as pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, perguntas corretas e valores. Eu costumo desativar isso porque isso inibe a probabilidade do aluno mandar a resposta correta para outro via celular. Então, se você está fazendo uma prova em aula pelo Google Formulários e o indivíduo terminou primeiro, ele tem a possibilidade de mandar por mensagem para outro que está fazendo, que tem uma dificuldade maior. Então, se você não marcar aqui, ele não vai responder, ele não vai receber. Depois, é claro, você pode passar o gabarito para ele. Isso não tem problema nenhum, tá? Mas eu tiro isso daqui porque inibe a possibilidade do indivíduo passar essas informações para as outras pessoas. Agora, se você não tem problema com isso, você pode deixar aqui, que é uma atividade, é só uma atividade valendo ponto e não necessariamente valendo nota como uma prova, né? Então, eu vou dar nota pelo mérito de fazer. Então você pode marcar e o indivíduo já vai saber o que ele errou. Aí tudo bem. Fica a cargo do docente, fica a cargo do professor fazer isso, tá bom? Eu costumo retirar das minhas porque isso promove uma interação maior, a pessoa fica mais comprometida. Isso é uma característica minha. A sua característica, né, você coloca aqui no seu formulário, tá bom? Então salvar. Então mais uma vez, ó, configurações, aí vem aqui teste, criar teste, tá? Aí você atribui nota. E aí você pode marcar ou desmarcar e colocar salvar. Aí o que vai acontecer? Tá vendo que apareceu isso daqui, ó, chave de resposta? Aqui você clica e você escolhe então aquela que é certa, ó. Essa daqui é certa. Venho aqui e coloco o ponto. Então aqui vale um ponto. Concluído. Pronto. Então essa questão para mim, ela tem o valor de um ponto. Agora, se o indivíduo marcar qualquer outra aqui, ele não acerta e acerta nessa daqui e o Google corrige para você, tá? O sistema, que é a plataforma digital, corrige para você. Então você fica tranquilo, tá bom? Coloquei obrigatória. Aqui nesses pontinhos aqui, ó, eu venho aqui porque eu quero fazer um esquema de embaralhar, tá? Então eu vou embaralhar as alternativas. Então eu marco essa daqui, ó, ordenar as opções aleatoriamente, tá? Então o que eu faço? Vou fazer mais uma e depois vou colocar para você visualizar, tá bom? Aí depois eu coloco até uma imagem e uma pergunta para você analisar. Então eu vou colocar mais uma, vou fazer de múltipla escolha também. Se você quiser fazer de parágrafo, você pode fazer, tá?
Do mesmo jeito, a gente vai fazer mais uma depois com parágrafo para verificar o que é aquela célula, por exemplo. Então eu vou pegar mais uma aqui que eu separei, olha. Ah, e esse número aí e essas alternativas com letras, eu vou falar sobre isso, tá bom? Primeiro vamos passo a passo aqui criar isso daqui, tá? Então aqui vou pegar então basicamente as alternativas também e vou colocar lá. Da mesma forma, como eu já selecionei e atribuí o valor, então eu posso ver. Então essa daqui também é a A. Então eu coloco aqui chave de respostas, coloco essa como a correta e um ponto concluído. Coloco como obrigatória também e coloco como ordenar aqui, tá? Aí o que, que vai acontecer? Ele vai embaralhar isso daqui. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada. Aqui, ó, essa opção chama uma opção visualizar. Você visualiza o seu teste, né, o seu formulário. Então, se você clicar aqui, vai abrir uma outra aba e você vai visualizar. Obrigatório. Quando tem esse asterisco aqui, é obrigatório, tá? Aí, ó, veja que ele embaralhou. Como nós colocamos lá para embaralhar, para ordenar, então ele embaralhou. Aí você fala assim para mim, mas professor, se você deixar então marcado aqui A, B, C, D e o indivíduo tiver certeza que é A, ele vai passar para outro. Então, o que, que eu costumo fazer? Na hora que eu estou fazendo, você pode fechar, não vai acontecer nada, só nesse aqui que não pode fechar. Eu costumo retirar isso daqui, ó. Eu costumo retirar o número da pergunta. Se é pergunta de vestibular, eu retiro o vestibular que é e o ano que é. Isso inibe a probabilidade aí do indivíduo procurar na internet, por exemplo, a resposta, tá? Aqui eu vou retirando esse ABC, tá? Vou retirando aqui, ó, e isso daqui, então ele embaralha, ele vai ordenar aí, e aí vai fazer o seguinte: para 3 pessoas diferentes, isso daqui vai estar embaralhado. Então a chance do cara lembrar isso e conseguir fazer igualzinho vai ser muito baixa. Aí passar para ele, tá? Olha só. Então vamos marcar aqui, ó. A primeira é distinguir espécies e a metodologia de extração. Então vamos fechar. Vamos olhar de novo. Olha, já mudou. Ausência, identificar. Veja que ele já mudou. Então ele embaralha. Tirar o ABC é muito bom para você, porque você inibe a probabilidade então do cara colar. E não muda nada na questão da resposta, ainda continua sendo a primeira, tá? Eu costumo deixar o ABC na hora que eu vou colocar a resposta. Eu vejo o gabarito lá, a minha é a A, então eu vou lá e coloco. Daí eu termino de colocar isso daqui, eu já retiro o número, já retiro o ABC, tá? Vou fazer a mesma coisa com a outra, tá? Então eu vou tirar aqui o número, delete aqui, tá? Processo simples de editor de texto mesmo. Vou retirando. O único inconveniente aqui é o trabalho manual que você tem que fazer quase que inteiro, mas você não tem que corrigir depois. Isso também é uma vantagem muito grande, porque muitas vezes a gente faz uma prova também manual e a gente tem que corrigir também. Então aqui você tem essa vantagem, que a correção é feita pelo próprio Google, a não ser que você tenha uma resposta curta, aí você tem que analisar todas, tá? Então eu fiz dessa forma, tá? Do jeito que está aqui, ele vai aparecer na ordem e vai embaralhar somente isso daqui, ó. Vai embaralhar somente isso aqui. Mas eu posso fazer um embaralhamento das perguntas, o que me dá uma chance muito grande do aluno não saber, né? Não mandar a resposta para o outro. Então aqui, ó, você pode pedir para coletar o endereço de e-mail, vai aparecer uma opção. Eu normalmente não peço. E aqui no geral eu limito a resposta a uma vez. Então por aparelho só vai ter uma resposta, tá? Isso inibe o aluno de pegar o seu link e tentar acessar várias vezes e tentar acertar, tá? E aí o que, que vai fazer aqui no segundo de apresentação aqui, ó, embaralhar a ordem das perguntas. Se você quiser colocar a barra de progresso para ver qual que ele tá, quantas faltas, você pode colocar também, tá? Eu não vou colocar. Então embaralhar a ordem das perguntas. Aí a gente vai fazer o que? Vai visualizar. Então olha só, antes estava na ordem, é essa, aqui, essa e essa daqui, ó. Então vamos lá, ó. O nome, o código de barras do DNA e no caso da cana de açúcar. Vamos fechar e vamos olhar de novo. Olha, já mudou.
já não é mais o nome. No caso de cana-de-açúcar, o código veio para cá. É lógico que eu só tenho 3 perguntas, então esse embaralhamento vai ficar simples. Mas ele embaralhou, e se você notar, ele embaralhou também as alternativas, tá? Mas como você já marcou qual era a certa, não tem problema nenhum, tá? Então eu vou fazer mais uma aqui agora. Vou fazer de parágrafo, tá? Só para você ter uma noção. E agora eu vou fazer a parte de colocar uma figura. Se você quer colocar uma figura para interpretação aqui, ou se a pergunta que você escolheu lá na plataforma de vestibular tem uma figura, então o que você vai fazer? Então a pergunta aqui estou inventando aqui, dê o nome da célula e justifique. Essa é a minha pergunta, tá bom? Aí o que eu vou fazer? Aí vamos supor, eu tenho um PDF aqui, que é um artigo, né, que fala aí sobre as protocélulas, RNA e replicação. Eu quero essa figura aqui, mas eu não consigo acessar ela. Então o que eu faço? Eu posso tirar um print dessa tela, né? Normalmente a tecla PRTSC aí do seu computador, um print, ele tira uma foto da sua tela. Então ele tirou uma foto. Apertei, tirou. Aí você pode ir lá no Google, aliás, no Word. Aí você vem aqui, você tem que fazer do jeito que eu estou fazendo, tá? Clica com o botão direito e cola. Aí você vai fazer o que? Eu quero recortar. Então eu vou recortar a figura, porque eu quero essa figura aqui, né? Então é isso que eu escolhi, que eu vou dar para o aluno interpretar e me responder. Aí eu vou lá, vou cortar, fazer tudo que eu preciso. Vou retirar a legenda, porque senão ele sabe o nome da figura. Cortei, tá? Ah, mas aí não vai dar para mexer nela. Aí você vem aqui, tá? Ó, formatar, quebra automático de texto, superior e inferior. Eu consigo movimentar ela aqui. Agora você vai fazer o seguinte, você clica com o botão direito, copiar, e em outro lugar você vem e clica com o botão direito e colar. Tem que ser com o botão direito, não pode ser Ctrl C, Ctrl V. Aí vai te abrir a opção de salvar a imagem, tá? Então eu vou salvar essa imagem. Essa imagem aqui eu vou salvar, tá? Aqui na minha área de trabalho, só para a gente figura teste. Então eu salvo lá, tá? Aí o que eu faço? Quando eu vou lá na minha área de trabalho, ou na minha pasta que eu salvei, eu vejo, tá aqui, ó, a figura tá do jeito que eu cortei, tá? Do jeitinho que eu cortei ela tá. Então, do jeito que eu gostaria. Agora eu vou te mostrar por que você tem que fazer Ctrl C, Ctrl V. Porque se eu faço, não pode fazer Ctrl C, Ctrl V, tem que ser clicando com o botão direito. Se eu faço Ctrl C e venho aqui em cima, ó, e faço Ctrl V e coloco para salvar essa imagem, pelo Ctrl C, Ctrl V, teste 2. E eu vou lá olhar. Olha só como ela fica. Ela fica do jeito do print. Olha só. Então, você tem que fazer com o botão direito. É imprescindível. Colou a figura, cortou, copia com o botão direito e cola com o botão direito. Aqui, ó, como imagem, colar como imagem. Aí você coloca para salvar isso como? Aí a sua imagem você salva numa pasta, no lugar onde você queira que você vai usar. Então, eu trabalho com um sistema apostilado, que tem muitas imagens boas. E eles não disponibilizam as imagens. Então, o que eu faço? Nas minhas apresentações, eu tiro um print da apostila digital, pego essa figura, salvo do jeito que eu estou colocando aqui e faço um formulário Google com as imagens que eu tirei print de lá. É claro, tome cuidado com isso porque tem direitos autorais. Como eu estou trabalhando no colégio que usa o sistema apostilado, então não vai ter problema. Mas se você tiver isso de um livro, alguma coisa, e tentar vender alguma coisa, você pode ter problema. Então tome cuidado com essas imagens, tá? Faça de maneira correta. Bom, vamos lá voltar para o formulário. Aqui então, eu venho aqui, ó, do lado, eu tenho uma imagem. Aí ele vai abrir isso daqui. Aí você pode ver, ó, tem várias opções, mas eu quero pegar aquela opção, eu quero fazer o upload. Então eu vou procurar, quero pegar aquela que eu fiz a teste, né? Então, ó, figura teste aqui, ó. Aí vou abrir. Ele vai carregar e ele vai abrir para mim, tá? Olha só, abriu a figura.
Você pode vir aqui e alinhar ao centro, por exemplo, tá? Pronto, você colocou a figura e vai interpretar. Ali, ó, texto para resposta longa. Aí você coloca como obrigatório, tá? Ele não vai dar aqui, ó, tá? Aí você pode colocar depois como validação de resposta. Atribua um peso, concluído, tá? Então vamos olhar como ficou? Vamos olhar, ó, já tem 3 pontos. Então ele ficou aqui, ó, ele já vem aqui, ó, sua resposta. Aí você tem todo um lugar para você colocar a resposta, tá? Então basicamente é isso que você precisa fazer. Lembre-se de primeiro colocar como teste, aí você mexe aqui e veja o que você quer, tá? Na apresentação embaralhar a ordem, no geral limitar somente uma resposta, tá? Aí você veja se você vai deixar o participante editar após o envio, ver gráficos, aí fica a seu cargo, tá bom? E vai fazendo dessa forma. Você pode também importar perguntas de outros formulários. Então, por exemplo, isso aqui é uma coisa interessante. Você fez uma pergunta, você vai fazer 2 provas, um para o 8º ano A e o 8º ano B. Aí eu vou pegar aqui do 7º ano. Aí aqui, ó, do 7º ano, ó, tem aqui, ó, vacinação. Vou pegar e vou importar isso daqui. Pronto, ó. Ele veio a pergunta do jeito que eu tinha feito lá. Vacinação é uma forma, do jeitinho que estava lá. Você pode modificar, é claro. Então vamos lá, ó. Tem 4 pontos o nosso formulário. Ele embaralha, olha só. Aí vamos supor, vamos responder isso daqui para a gente ver a outra parte e finalizar. Então eu coloco vacinação, vou fazer aqui, ó, natural e ativa. Aí coloco aqui protocélula de, vou colocar animal. Não é isso, só estou respondendo aqui. Vou responder essa. Nome Rodrigo, turma 7º período C, número 99. Vou responder essa e enviar. Pronto. Aí você pode ver a precisão. O que é ver a precisão? O aluno vai ver isso daí. Se você marcou que ele pode ver o que está errado e o que está certo, vai aparecer para ele aqui, tá? Do contrário, ele só vai ver aqui o que ele respondeu, tá bom? Então é isso que você tem que ver lá. Eu não consigo responder de novo se você marcou aquela opção de somente uma resposta. Então aqui acabou o formulário para o aluno. Ele respondeu desse jeito que eu mostrei para você, acabou. Aí vai aparecer aqui, ó, para você, ó, respostas. Aqui mora uma coisa muito interessante, olha. Você tem um resumo das respostas, ele faz todo um esquema de estatística sobre isso. Ele mostra a pergunta, né? Então, basicamente aqui, e ele mostra a parte individual. Então, olha só, como só tem uma resposta minha, então, olha, você já olha lá, 1 de 4 pontos eu acertei. Então, ó, meu nome está aqui, eu errei essa, eu acertei essa. Aqui, né? Eu vou ter que corrigir, mas eu não dei o valor aqui, então você vai dar o valor aqui. Se você não quiser atribuir ponto, não atribua, você corrige depois, você no final vai atribuir ponto, tá? Que fica meio complicado. E aqui eu errei. Aí o interessante é isso daqui, ó. Essa opção aqui, ó, criar planilha. Essa criar planilha, você pode criar essa planilha aqui nessa primeira opção. Ele vai abrir uma outra janela e ele vai dar isso aqui, ó. Então todos os seus alunos que responderam aqui vai estar aqui, ó, nome, a pontuação dele. Isso você pode pegar e já montar a sua nota final, a sua nota de avaliação, de teste, alguma coisa que você tenha feito, tá bom? Então basicamente aqui. Então é isso que você precisa muitas vezes para emitir a nota, conseguir. Mas você pode fechar, tudo bem, ele vai estar lá na sua pasta. Outra coisa, tá vendo essa opção aqui, aceitando resposta? Você pode bloquear, ó, não está aceitando resposta. Por quê? O que a gente costuma fazer lá no colégio? Então vai ter uma prova 7h30. Então eu deixo isso daqui fechado. Se eu já passei o link da prova para ele, né? Eu passei aí, né? Antes, né? Por antecedência, eu passei para ele o link.
porque precisava, senão o cara não consegue abrir a prova na hora. Então eu passei pela plataforma digital. Eu fecho essa resposta, porque daí ninguém vai conseguir responder nada. Ele abre, ele tenta fazer, mas ele não consegue fazer o teste e não consegue verificar o que ele errou, nem nada, tá? Ele não permite. Agora, você abre as respostas, aceitando respostas. Então, o que a gente faz lá? Começa a aula às 7h30, é prova. Então, abre a resposta. Todo mundo está com link? Sim, pode começar a fazer. Aí o cara vai lá começar a fazer. Então, ele chega lá, aí ele vai, olha lá, você já respondeu. Como eu já respondi, marquei lá uma vez, ele não me deixa responder de novo. Aí vem, aí 8h20, acabou a aula. Todo mundo entregou? Sim. Aí vem, você fecha aqui para não dar nenhuma margem, tá? Vai. Ah, professor, eu não entreguei. Por que você não entregou? Já faz meia hora. Não, não entreguei. E aí fica a seu cargo aceitar ou não, tá? Então, eu costumo fazer isso daqui porque é jogo limpo. Eu recebo, fecho, entendeu? E aí a gente trabalha. Então, basicamente é isso. Eu acho que com essas informações você agora consegue criar a sua prova, tá? Normalmente a gente usa mais para testes, mas é de parágrafo também, tá? Então, quando você está analisando ali, você pode então tirar. Se você retira aqui, tá? Então aqui, basicamente eu retiro o ponto, deixo o 0 ponto, concluído, tá? Não tem, e aí você vai fazer a correção depois lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado. Um grande abraço a vocês. Até mais.